tendo visto então os falsos tipos de devoção à Virgem Maria, que são no fundo inventados pelo demônio, né? São falsas devoções que ele quer incutir em nosso coração, que ele quer nos sugerir. Vamos ver quais são as características da verdadeira devoção à Nossa Senhora. Então, em primeiro lugar, a devoção à Virgem Maria é interior, pois se origina da inteligência que forma uma alta ideia de Maria e da vontade que lhe dedica amor a toda prova. Então, o ser humano, nós temos sobretudo duas potências da nossa alma que nos distinguem dos animais. Os animais não têm inteligência e não têm vontade. E essas duas capacidades são as mais elevadas do ser humano. E que, de fato, mostram o que é o nosso interior, digamos assim. Então, uma devoção interior, ela parte da inteligência e da vontade. Na inteligência se tem uma ideia formada da Virgem Maria, uma alta ideia dela, um conhecimento, porque a inteligência é a capacidade de conhecer. Então, um conhecimento, eu conheço quem é a Virgem Maria, eu sei da sua grandeza, eu sei quem ela é, eu sei da sua importância. Então, primeiro da inteligência. E depois da vontade, Vontade é a capacidade de querer. E aí, sabendo quem ela é, eu quero a Virgem Maria. Eu quero me submeter a ela. Eu quero louvá-la. Eu quero amá-la. Eu quero lhe dedicar o meu amor. Então, inteligência e vontade, capacidade de conhecer e de querer, não é? É parte daí a devoção. Ela não parte de uma coisa exterior, mas parte do interior, de formar uma imagem da Virgem Maria na nossa mente e de ter uma vontade que lhe dedica o nosso amor. Nós escolhemos ela, porque essa capacidade, a deliberação. O que é deliberar? Deliberar significa escolher, eleger. Nós elegemos a Virgem Maria, nós escolhemos ela. E a vontade, ela é uma capacidade que se reporta à inteligência para deliberar. Porque é aquilo que se diz, Ninguém ama o que não conhece. Ou seja, se primeiro nós não tivermos essa imagem de Nossa Senhora na nossa inteligência, nós não podemos amá-la, nós não podemos querê-la, elegê-la, escolhê-la. Então a vontade se reporta à inteligência e delibera e quer. Então, parte do interior. Quanto às práticas exteriores, são as mesmas práticas daqueles que são falsos devotos. Mas diferente destes, o que anima, o que dá vida à verdadeira devoção é o fervor, o amor, e não a rotina e o desleixo. Ou seja, na prática, se nós olharmos um falso devoto e um verdadeiro devoto, exteriormente podemos nem distinguir qual que é o falso e qual que é o verdadeiro. Mas a diferença vai estar justamente nisso, no amor com o qual se faz aquilo. Está no interior, o que distingue de fato, o que é o diferencial é o interior da devoção. Se faz com fervor e amor, não por rotina e desleixo. Para a gente entender o que é essa questão de fazer a coisa
como um ato de vontade mesmo, né? No livro A Conquista das Virtudes, do padre Francisco Fausto, para falar que a virtude, ela nunca é um ato involuntário, mas é sempre um ato deliberado, ele dá o exemplo de um homem de um filme que todo dia entrava num bonde de manhã e dava bom dia para o cobrador, o maquinista, sei lá quem seja. E aí certa vez ele deu um bom dia e aí esse homem disse assim: que custa cumprimentar? E aí ele disse: ora, mas eu te cumprimentei. E aí ele diz: mas há bom dia e bom dia. Ou seja, há um bom dia que é um verdadeiro bom dia, no qual você está desejando para a pessoa de fato que ela tenha um bom dia, é um ato deliberado, é um ato de vontade, você está todo naquela coisa. Ou há um bom dia de rotina, assim, que você nem está pensando naquilo, só falou por falar, não é? Quanto a isso também vale a pena lembrar um conselho de São José Maria Escrivá, que diz assim: faze o que deves e esteja no que fazes. Ou seja, cumpra os seus deveres e esteja no que você está fazendo. Não pode ser uma coisa feita por fazer, por mera rotina. Às vezes eu brinco com o povo na missa falando assim que para muitos sempre a missa é missa de corpo presente, né? Para mostrar o quê? Que as pessoas às vezes vêm à missa, mas o coração não está aqui na missa. O pensamento não está na missa, a preocupação não está na missa. Está pensando o que vai fazer de almoço, depois da missa no domingo, como vai aproveitar a sua tarde. Ou seja, não está prestando atenção nas leituras, nas palavras da consagração, não está amando Jesus, está participando por participar. E assim nós podemos fazer as nossas orações desse modo também, não é? E o que distingue a verdadeira devoção é justamente estar naquilo que você está fazendo mesmo, né? Fazer com fervor, com amor, e não só por fazer, como uma mera rotina. Vale aqui nós, em breves palavras, definirmos o que é devoção. Eu acho que eu não defini para vocês ainda o que é devoção neste curso, não é? A devoção, ela é um ato justamente da vontade. E a devoção, ela é uma virtude que é anexa, é uma virtude interior da virtude da religião, que por sua vez deriva-se da virtude da justiça, que é uma virtude cardeal, das principais virtudes, né? Então, justiça, religião, devoção. Portanto, devoção é um ato de justiça também. A religião, o que é a justiça? A justiça é dar a cada um o que lhe é de direito. E o que é a religião? Significa dar a Deus o que lhe é de direito. E a devoção provém da religião, ou seja, Deus merece a nossa devoção. E é um ato da vontade. No que consiste então esse ato da vontade? Numa vontade pronta de se entregar a Deus, um ato decidido e determinado de vontade, de se colocar à disposição de Deus para fazer o que Ele quiser. É a vontade de se dar prontamente a Deus, de se submeter a Ele. Isso aqui é devoção. Devoção não é cabeça torta olhando para a imagem. Embora esse olhar para a imagem pode trazer devoção consigo. Mas devoção é um ato da vontade. Por exemplo, eu sou devoto de São José. Se eu sou devoto de São José,
a minha vontade, ela é pronta para imitar as virtudes dele. Então São José é um homem justo, é um homem casto, São José é um modelo de pai. Então, se eu tenho verdadeira devoção por ele, eu quero ser como ele. A minha vontade está pronta para fazer a vontade de Deus, que é que eu seja assim também, justo, casto, um bom pai e assim por diante. Então a devoção é esse ato da vontade, é uma vontade pronta. Vai dizer São Pedro de Alcântara no tratado da oração e da meditação, que é uma presteza e ligeireza para fazer a vontade de Deus. Isso é devoção. Então, um ato da vontade. E diz respeito a uma virtude provinda da religião, que por sua vez provém da justiça. Segunda característica da verdadeira devoção. A verdadeira devoção é terna de ternura, né? Pois leva a recorrer a Maria em todas as necessidades com simplicidade, confiança e ternura, tal como um filho recorre à sua mãe. Então, é uma devoção que nos leva a estar na presença de Maria de um modo simples, de um modo sem rodeios, né? De um modo confiante, de um modo terno, assim como uma criancinha, ela se aproxima da sua mãe. Aquele carinho, né? Aquela confiança, aquela simplicidade. Às vezes eu falo brincando, né? Que essa simplicidade é a simplicidade da criança que não fica encontrando palavras difíceis para pedir o que precisa para os seus pais, mas diz de um modo simples, não é? Ou a criança por acaso chega com uma cartinha assim para o pai: venho por meio desta solicitar-lhe que me dê um carrinho de controle remoto no meu aniversário, assinado, né, Joãozinho. Não tem solenidade nesse sentido assim de rodeio, não, é simples, né? Por quê? Porque ele sabe que ele está falando com o seu pai e com a sua mãe. Tem intimidade, tem confiança, tem proximidade. Com um estranho, a criança não vai falar do mesmo modo que fala com o pai. Se falar, né? Às vezes a criança vai ficar tão inibida na presença de um estranho que talvez nem fale. Então, é essa simplicidade, essa confiança. Eu confio em Nossa Senhora, como uma criança confia na sua mãe. Quem é verdadeiro devoto não fica pensando também estar importunando a sua mãe. Em nenhum momento. A criança não tem isso, né? Ela não está nem ligando se ela está importunando ou não a mãe. Se uma mãe for contar a quantidade de vezes que o filho ou a filha durante o dia chama mamãe ou mãe, nossa, é muita coisa, né? Então não tem medo de importunar. Assim tem que ser com Nossa Senhora. A gente não tem que ter medo de importunar ela. Ela está lá no céu justamente contemplando Deus e ao mesmo tempo atenta a nós aqui, para cuidar de nós, né? Então a gente não importuna ela, porque o que ela quer é contribuir para que o céu seja povoado de santos, para que se dê mais glória ao seu Filho. Então ela está atenta e cuida de nós, e nós não precisamos nos preocupar com isso. A criança tem nos lábios a todo momento a palavra mãe, e não fica pensando muito, só grita mãe, mamãe. E também nós precisamos recorrer a Maria em todas as ocasiões, sem temores vãos. Depois, a devoção verdadeira é santa, pois leva a evitar o pecado e a imitar as virtudes da Santíssima Virgem. Evitar o pecado e imitar a virtude. Não bastaria somente evitar o pecado. Evitar o pecado é o sentido negativo.
ele é essencial, evitar o pecado, mas não é o bastante. É preciso, além disso, produzir na nossa alma as virtudes de Maria. E aí é o sentido positivo, ou seja, eu tiro as impurezas e preencho com o que é bom. Eu tiro o que é mal e coloco o que é bom. Eu evito o pecado e eu imito a virtude. Porque não basta não fazer o mal, é preciso ser bom. Preciso ser virtuoso, né? Então, ela é uma devoção santa. Por quê? Porque nos leva a trilhar um caminho de evitar o pecado e crescer nas virtudes, imitando Nossa Senhora. E segundo São Luís de Montfort, a Virgem Maria, ela é como uma constelação de virtudes, ou seja, ela tem muitas virtudes, mas ele destaca 10 virtudes principais da Virgem Maria: a humildade profunda, contínua oração, obediência cega, fé viva, mortificação universal, pureza divina, caridade ardente, paciência heróica, doçura angélica e sabedoria divina. Então, quem se devota à Virgem Maria por esta forma verdadeira de devoção, procura imitar sobretudo estas virtudes dela. Depois, a devoção verdadeira é constante, porque firma a alma no bem e faz que se ande na contramão do mundo, sem deixar-se levar pelas más influências. Então, uma imagem para o inconstante é o catavento, né? Catavento é aquele objeto que bate o vento, ele vai para um lado, bate outro vento de outro lado, ele muda. Ele está mudando constantemente com o vento. O inconstante é assim: bate um vento, ele muda para um lado, bate outro vento, muda para o outro. Ou seja, aparece uma dificuldade, uma influência de alguém, ele está sempre mudando. O constante não. Ele está sempre ali, naquilo, não é? Não se deixa levar por influências más. Se o verdadeiro devoto cai em algum pecado, logo levanta-se, dando a mão à sua mãe. Esta constância não provém dos gostos que os sentidos gozam, mas da fé viva, ou seja, ainda que se esteja indisposto, as circunstâncias sejam desfavoráveis, haja descontentamento, não goste do padre ou de alguma pessoa na igreja, haja perseguição e calúnia, se permanece firme nos propósitos de devoção. A pessoa que diga assim, né? Eu não vou na missa não, porque eu não gosto daquele padre. É uma pessoa inconstante. Porque o constante, ele sabe o que ele tem que fazer e não é qualquer coisa que vai tirar ele desse caminho. Nada vai tirar ele daquele caminho. Né? No fundo, o inconstante, ele encontra desculpas para a sua falta de constância. Que no fundo é uma falta de fortaleza, né? De permanecer, de resistir diante das tentações e das dificuldades. Então, eu estando hoje disposto ou não, eu vou rezar o terço do mesmo jeito. Eu tendo sentimento, a vontade no sentido de contentamento, eu rezo do mesmo jeito, ou seja, não é só quando eu estou bem disposto, com vontade de rezar que eu rezo. Eu vou rezar todos os dias, porque é um compromisso que eu fiz com a Virgem Maria. E faça chuva, faça sol, eu vou estar rezando. E depois, a verdadeira devoção é desinteressada, já que o verdadeiro devoto não busca outra coisa que não Deus mesmo, por meio de sua mãe. Não visa lucro ou interesse próprio. Não espera bem algum, senão o Senhor.
Ama-se a Deus porque Ele é digno de amor, e ama-se a Maria porque ela é amável. Ama-se na alegria e na dor. Não é por interesse, mas é por Deus mesmo. Eu sou devoto da Virgem Maria porque ela de fato merece a minha devoção. Não por algo que eu esteja buscando dela, algum benefício dela. Eu amo a Deus porque Ele é amável, Ele é digno de amor. Eu não estou buscando um interesse próprio. Santa Teresinha rezava a Deus assim: no ocaso desta vida, comparecerei diante de vós com as mãos vazias, pois não vos peço, Senhor, que conteis minhas obras. Todas as nossas justiças têm manchas a vossos olhos. Quero, pois, revestir-me de vossa própria justiça e receber de vosso amor a eterna posse de vós mesmo. Não quero nenhum outro trono, nem coroa, senão vós, ó meu bem-amado. Isso está no ato de oferecimento ao amor misericordioso que Santa Teresinha fez, que é uma oração muito bonita, né? Então aqui ela está dizendo que ela só quer Deus. Nada mais, só Deus. Além disso, né, também São Tomás de Aquino, ele escreveu muito sobre Deus, né? Ele escreveu inúmeras obras, né? A Suma Teológica, por exemplo, que talvez seja a principal obra dele, mas que é uma obra para iniciantes, que hoje em dia ninguém entende, digamos assim, né? Ele fez para iniciantes da época dele. E hoje em dia, nem os mais elevados estão entendendo muito. Porque mudou muito, né, digamos assim, a capacidade de compreender as coisas elevadas nos nossos dias, né? Então, só a Suma Teológica são 7 tomos, né? 7 livros. Ele escreveu muitas outras obras, né? E ele escreveu muito bem sobre Deus, sobre o mistério da Trindade, sobre o mistério da Eucaristia, sobre o mistério que é o próprio Deus. E aí, chegando ao fim da vida, Deus apareceu para ele e perguntou o que ele queria receber em troca por ter escrito tão bem sobre Deus. E aí São Tomás de Aquino respondeu: Senhor, nada senão vós. Ou seja, ele estava num grau de santidade que ele entendeu de fato que só Deus basta, né? Aquilo que Santa Teresa dizia, né? Só Deus basta, Deus não muda. Então ele disse: Senhor, nada senão vós, eu só quero o Senhor. Então, tendo explicado aqui os sinais da verdadeira devoção, para concluir então essa aula, São Luís ele termina o capítulo apresentando as práticas interiores e exteriores desta devoção. E está muito claro o que ele diz, tá bom? E isso dispensa comentários, basta ler aqui. Basta ler aqui a partir do ponto 115, que está muito bem descrito, né? Então eu não vou comentar essa parte, mas eu quero, contudo, aqui destacar as recomendações sobre as práticas exteriores que ele diz. Que as práticas exteriores vão ter 4 coisas, né? Primeiro, uma reta intenção de agradar só a Deus, de unir-se a Jesus Cristo como ao nosso fim último e de edificar o próximo. Então, reta intenção. Com esta prática, eu quero dar glória a Deus, eu quero me unir a Jesus Cristo e edificar o meu próximo. Reta intenção, não é? É aquilo que se resume, não é?
em dar glória a Deus e buscar a salvação das almas, né? Em segundo lugar, com atenção e sem distrações voluntárias. Então, quando você está praticando a devoção, as práticas exteriores, não é? Fazer com atenção e sem distrações voluntárias. As distrações involuntárias, estou para dizer que é quase impossível a gente rezar sem distração involuntária, que é aquela coisa que vem, né? Pensamentos que vêm. Quando a gente para ficar em silêncio, parece que a nossa cabeça começa a pensar um tanto de coisa. E aí qual que é o exercício que precisa ser feito? Percebeu que distraiu, volta. Percebeu que distraiu, volta. É um constante retorno à oração, à atenção àquilo que você está fazendo, né? E Deus se agrada muito com esta luta. Se nós estamos lutando de fato para não nos distrair, se nós procuramos vencer a distração voluntária, nós agradamos muito o coração de Deus. E Ele vai nos concedendo a graça de rezar bem também. Terceiro, com devoção, sem precipitação nem negligência. Então, fazer com esta vontade pronta, não é? De agradar a Deus, sem precipitação. Precipitação de querer rezar muito rápido, querer fazer as coisas atropeladamente. E nem negligência de você deixar alguma coisa que seja importante. E por fim, com modéstia, compostura, em atitude respeitosa e edificante, não é? A preocupação com o ambiente da oração, o modo que se está disposto fisicamente, não é? Rezar deitado, não dá, né? Rezar deitado não dá, gente. Não é uma postura que vai te ajudar a rezar bem. Então, de fato, essa preocupação, né? E, por fim, o santo termina dizendo que o essencial consiste no interior que esta devoção quer formar. Assim, nem todos conhecerão a devoção da mesma forma. Uns deter-se-ão no exterior. O maior número das pessoas que se aproximam da devoção a Nossa Senhora vão ficar no ponto exterior, vai ser uma devoção mais exterior mesmo. Outros entrarão no seu interior, mas subirão apenas um degrau. O maior número é destes que subirão um degrau. E por fim, há quem vai avançar até configurar-se a Jesus Cristo. E estes são aqueles a quem Deus revelar este segredo. Então, das pessoas que se aproximam dessa devoção, existem 3 grupos, não é? Quem vai ficar no exterior, quem vai entrar no interior e subir um pouco, e quem vai chegar, não é? Como São Luís de Montfort, como um São João Paulo II, como uma Santa Teresa de Calcutá, a configuração a Jesus Cristo por meio desta devoção. E estes serão aqueles a quem Deus der uma graça especial. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São Luís de Montfort,